Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para começar uma coluna nova aqui no canal, um quadro novo que é completamente diferente de tudo que eu já fiz nesses 2 anos de Itadakimasu. E, bom, sem muita enrolação, vamos falar um pouco dessa ideia que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, galera, já vamos começar dizendo sobre o que vai ser esse quadro novo aqui no canal, tá? Agora, nesse ano, uma das coisas que eu já tinha falado para vocês é como tá complicado colecionar mangás, né? Os preços estão altos, então a gente tem que buscar formas de peneirar o que a gente vai colecionar. Uma das formas que eu achei é voltar a assistir anime e talvez com os animes conhecer um pouco do que está sendo publicado e conhecer um pouco a história antes de me jogar no mangá. E assistindo o anime, sentado aqui no meu sofá vendo o anime, me deu um estalo. Já que eu vou acompanhar os animes, por que não fazer um quadro sobre isso no canal? E vai ser justamente isso, esse quadro, né? O nome dele é justamente Comentando Animes. E a ideia desse quadro vai ser isso, tá, pessoal? Ele não vai ser um quadro semanal, não vai ser uma live, não vai ser nada do tipo. Vai ser um quadro mensal em que eu tô acompanhando atualmente 6 obras. E aí, uma vez por mês, eu vou vir aqui comentar o que eu tô achando das obras. E quando acabar a temporada de anime, se alguma dessas obras for encerrada, vamos terminar ela. E aí eu faço uma votação aqui para vocês me ajudarem a decidir qual vai ser as próximas obras. E aí vamos seguir assim, né? Eu, nesse primeiro momento, escolhi 6 animes que eu peguei assim, alguns pontos chaves para escolher eles. Quais são esses pontos chaves? 4 dessas 6 obras estão no Brasil, né? Foram anunciadas ou estão começando a ser publicadas aqui no Brasil. As outras 2, uma eu acho que ela tem um grande potencial de ser anunciada ainda esse ano, e a 6ª obra eu acho que pode vir a ser uma surpresa em algum momento aqui no mercado. Mas por mais que eu não tenha muita expectativa, é o tipo de anime que me conquista, então eu acabei querendo assistir ele. Um outro ponto muito curioso, isso foi sem querer, mas depois quando eu me dei conta, eu achei que valia a gente mencionar, é que eu acabei pegando 6 obras de demografias diferentes. A gente tem ali uma obra coreana, que vocês obviamente já sabem qual é, mas que seria um shonen, aquele shonen de porradinha, mas não é japonês. A gente tem um seinen, que não é um seinen, né, naquele de encher a boca para falar do seinen, mas é seinen. A gente tem um josei, temos um shoujo, temos também um BL, e aí temos um shonen japonês, mas que não é um shonen de porradinha, é um shonen de comédia romântica. Então eu não sei se por essas 6 demografias aí vocês já conseguiram imaginar quais são os animes. Outra coisa muito importante, né? Esse vídeo ele vai ser sempre sobre os episódios até o momento do vídeo, tá? Eu tô gravando esse vídeo no final do domingo, tá? Eu vou tentar sempre assistir os episódios no domingo de manhã, e aí no final do domingo eu vou gravar o vídeo. Então, por exemplo, assim, ó, 3 desses animes eu já assisti 2 episódios. E os outros 3 animes eu assisti apenas o primeiro episódio. Então esse primeiro vídeo vai ser baseado nisso. Eu vou falando, quando eu falar da obra eu falo quantos episódios já assisti. E aí, em fevereiro, quando eu fizer o próximo vídeo, eu falo dos que vão ter sido lançados até aquele vídeo. E para fechar, né, antes de começar a falar das obras, a última explicação, eu vou fazer um ranking, tá, pessoal? Então, o ranking, a forma com que eu for falando dessas obras vai ser
a classificação de trás para frente. Então, o primeiro mangá que eu vou falar para vocês é o que tiver em 6º lugar. O último vai ser o que está em 1º até o momento. E aí vocês também vão entrando nessa brincadeira de ver como é que tá o meu ranking, se no próximo mês alguma obra vai ter mudado de posição. Eu acho que essa brincadeira vai ser legal. Então, sem mais enrolações, vamos começar a lista dos 6 animes que eu vou acompanhar nessa temporada e fazer vídeo aqui no canal. Para começar, talvez o anime assim que eu acho que é o principal da temporada. Tá, eu acho que tem ali uns 2 que batem parelho com ele, mas ele é o único que dessa lista que não tá na Crunchyroll, ele tá na Netflix, e ele é o seinen da lista. E vocês já devem ter imaginado que eu estou falando de Dungeon Meshi, né? Que aqui no Brasil tá chegando agora pela Panini com o nome de Delicious in Dungeon. E assim, eu fui assistir o anime justamente por isso, porque o mangá tá chegando pela Panini e eu tava em dúvida se eu ia colecionar esse mangá ou não. E eu já vou dizer assim, ó, já largando de cara, vocês estão vendo, ele tá em 6º lugar aqui no meu ranking. Decisão é que eu não vou colecionar esse mangá. E teve gente que me perguntou até, eu acho que uns 2, 3 vídeos atrás, se eu ia colecionar Dungeon Meshi. E agora tá aí a resposta, eu não vou colecionar. Esse mangá ele já é completo em 14 volumes aqui no Brasil. O anime agora tem 2 episódios já lançados na Netflix. E, se não me engano, os episódios saem na quinta, então por isso já foram 2 episódios. Mas assim, ó, não me pegou tanto quanto eu achei que ia me pegar, sabe, gente? O anime me parece um pouco cansativo. Eu achei que ele ia para um lado e ele é muito mais... Como é que eu vou dizer? Ele é muito mais ali focado nos ingredientes e no preparo das comidas do que eu achei que seria. Eu achei que ele, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, ele se mostrou assim, ó, muito de falar, sabe? Eu pensei assim, pô, estão dentro de uma dungeon, estão ali uma coisa meio RPG medieval, ok, eles vão preparar comidas com os ingredientes dos monstros, mas talvez algumas batalhas, alguma coisa assim. Mas, nossa, esses 2 primeiros episódios foram muito cansativos. O segundo, então, nossa, ele ia se arrastando e eu, cara, quando é que isso aqui vai acabar, não sabe? Não tá me pegando. E aí eu fiquei pensando no mangá, que, cara, ele deve ser um mangá, assim, ó, muito maçante, mas muito cansativo. Ele deve ter muito diálogo e longos textos sobre o preparo, os ingredientes. Porque, por exemplo, tem um personagem ali que é o anão, que é o especialista em culinária de monstros. E, cara, quando ele começa a falar, eu quase durmo. Porque ele começa, não, porque o preparo de tal item somado com tal coisa vai dar um gosto assim, um gosto assado. E, cara, é chato. Então, Dungeon Meshi já tá em 6º lugar na minha lista por isso. Ele não me pegou como eu achei que ele ia pegar, ele me pareceu muito cansativo, muito enrolado. Vou continuar assistindo, obviamente, mas o mangá eu já desisti. A menos assim, que tem uma virada muito grande, tá, pessoal? Porque tem assim meio que um abismo entre o 6º lugar do Dungeon Meshi e o resto da lista pra mim. Tá bem chato esse anime. Bom, gente, vocês devem ter percebido que mudou um pouco a luz aqui, mas Porto Alegre tá fazendo muito calor e ficar com o ring light ligado tá superaquecendo o celular. E aí eu não consigo gravar o vídeo assim, eu tô a cada 4 minutos parando ele. Então eu mudei um pouco a iluminação, desliguei o ring light e comentem se ficou muito ruim ou se ficou um pouquinho bom, tá? Bom, continuando a lista, agora o nosso 5º lugar é o shonen de comédia romântica. E esse aqui não está anunciado no Brasil, só que ele é um shonen da Jump, não há Jump, né? Ele é publicado na Jump Plus, que é ali o site da Jump. E, bom, tem muitos mangás vindo desse site, como Dandadan, como Spy Family, Kaiju número 8. Então eu acho que esse mangá pode acabar pintando no Brasil em breve.
E eu resolvi dar uma chance pro anime pra assistir. E eu só assisti um episódio, né? Só teve um lançado até agora. Que é Hokkaido Gals Are Super Adorable. É isso? Meu inglês não é tão bom, gente. Mas é basicamente algo como... as gals de Hokkaido são super adoráveis. É uma comediazinha romântica com um pouco de ecchi. E... bom, vocês sabem que eu gosto um pouco desse estilo de mangá, né? Eu tenho ali meu Namorada de Aluguel e Never Learn. Eu tenho esse prazer culposo, por assim dizer. E então eu fiquei curioso para assistir. Tá em quinto lugar aqui na minha lista. Mas eu vou falar para vocês assim, ó. Ele me deu umas risadas bem divertidas. Por mais que eu acho que assim... ele não é nada maravilhoso, nada épico, nada lendário. Nossa, que anime bom. Não, ele só é... nossa, ele é bem clichê. É a história de um garoto ali que... ele sai de Tóquio, se muda para Hokkaido... e ele vai para uma cidadezinha bem no interior ali de Hokkaido, no meio da neve, né? Tá no inverno pesado. E... ele tá ali totalmente deslocado e ele conhece uma garota na escola, que é uma gal, aquelas garotas mais espalhafatosas, né? E meio que cria ali uma relação entre os dois. Comédiazinha romântica clássica da Jump, né, gente? Não falha nunca. É o meu quinto lugar justamente porque, assim, não é ruim, mas também não é nada demais, nada maravilhoso. E eu vou dizer pra vocês que ele ficou dentro do que eu esperava. Que ele ia ser um anime que eu ia dar risada, que eu ia me divertir um pouco, ia me deixar com vontade de querer conhecer o mangá, deixou, mas eu também não esperava que ele fosse estar nas primeiras colocações da minha lista. Justamente por isso, sabe? Eu até achei que ele ia ser o último lugar da minha lista, mas Dungeon Mesh conseguiu me deixar ainda mais decepcionado. Esse aqui só foi dentro do que eu esperava, não tenho muito mais para falar dele, porque foi só um episódio. E foi um episódio dentro do que eu tava esperando. Não foi aquela coisa assim, nossa, foi só um episódio, mas meu Deus, que maravilha. Porque vocês vão ver, o primeiro lugar foi só um episódio e ele ocupou o primeiro lugar. Mas esse aqui é estável, por enquanto. Eu acho que ele não vai ser nada que vai me surpreender demais, sabe, gente? Ele vai ficar por essa posição aí. Se Dungeon Mesh não melhorar muito, ele vai terminar em quinto lugar, sabe? Ele só vai ser ultrapassado por Dungeon Mesh se acontecer alguma reviravolta mirabolante. Em quarto lugar na lista, outro que ainda não foi anunciado no Brasil. Esse eu acho que não vai ser anunciado, mas quem sabe, né? Uma zebra ou um anúncio inesperado ele aparece. Esse aqui é um mangá Josei, né? Ele está em publicação ainda no Japão com 5 volumes até o momento e agora ganhando adaptação em anime. Eu espero que faça sucesso, porque eu gostei muito desse primeiro episódio. Eu tô falando de Mr. Villain's Day Off, né? O dia de folga do Senhor Vilão. E, putz, esse anime, ele me pegou de uma maneira assim, ó, eu gosto desse tipo de anime. Ele tem um pouco ali de Genkan Shoujo Nozaki-kun, também tem um pouco de Tatsu Imortal, que é aquela coisa assim, ó, um episódio com várias historinhas, sabe, gente? Um episódio, se eu não me engano, esse primeiro episódio contou acho que umas 4 historinhas. E o que é esse anime? Ele basicamente, o protagonista dele é um vilão. Ele faz parte da organização do mal que está tentando destruir a humanidade, tá? Ele veio de um outro planeta e essa organização do mal quer acabar com a humanidade e roubar a Terra para eles. E eles têm que ele enfrenta os Power Rangers, né? Os Rangers daquela terra ali da história. Só que tem o dia de folga dele em que a última coisa que ele quer pensar é em trabalhar. Mesmo que ele dê de cara com o Power Ranger vermelho, ele não quer lutar, ele só quer ver os pandas no zoológico. E, cara, é muito divertido esse anime, me pegou bem, dentro do que eu tava esperando também, mas
eu gosto dessas comédias, sabe, pessoal? Como eu falei pra vocês, tem um pouco ali de Genkan Shoujo Nozaki-kun, tem um pouquinho de Tatsu Imortal, né? Eu acho que tem bastante da ideia do Tatsu Imortal, porque o Tatsu tem aquela coisa de ser um ex-yakuza, e aí todo mundo olha aquele cara com cara de mal, cheio de cicatriz, que na verdade é um dono de casa tentando fazer as compras dele. E, cara, essa ideia do vilão é mais ou menos isso. Ele tem toda aquela aura de vilão e tal, e aí ele tá no shopping e ele ajuda duas criancinhas. Ou ele vai, ele vai no supermercado e aí não tem o picolé que ele queria, e aí ele diz que ele vai acabar com a humanidade porque não tem o picolé dele, e aí a vendedora oferece um outro picolé que é lançamento, ele prova, ele adora o picolé, e aí ele diz, não, depois que eu destruir a humanidade, eu vou poupar esse mercadinho. Cara, eu gosto dessa comédia, sabe? É uma coisa meio besta, mas que me pega. Como eu falei, eu não acho que vai ser anunciado no Brasil, mas eu torço para ser um anúncio assim meio surpreendente. E se isso for anunciado no Brasil, eu devo colecionar porque eu achei muito divertido. Agora começa assim, ó, gente. As 3 obras que eu... Claro, Dungeon Mesh era a obra que eu tinha mais expectativas, mas aí vem agora o terceiro e o segundo lugar, eram as obras que, para mim, nas minhas expectativas, rivalizavam com Dungeon Mesh. Como vocês já viram, Dungeon Mesh ficou em sexto, agora tem o terceiro e o segundo lugar, então nenhuma delas ficou em primeiro, não foram as obras que me pegaram. Só que tem uma diferença grande entre o quarto e o trio ali, né? O pódio, porque ficou muito distante, tá? Por mais que eu tenha me divertido com Gauss, por mais que eu tenha adorado o anime do vilão, agora começa uma outra conversa, tá, gente? São 3 obras que essas me fizeram sentar diferente, me fizeram prestar mais atenção. O terceiro lugar é a obra coreana. E você já deve imaginar, eu estou falando de Solo Leveling. E eu tinha muita curiosidade disso. Eu já tinha falado para vocês várias vezes que eu tinha muita curiosidade em Solo Leveling. Sempre foi uma história ali que a sinopse me conquistava, me chamava a atenção. Eu só não tinha lido até então porque era da New Pop. E quando a Panini roubou ali, né? Roubou não, vamos falar direitinho. Quando a Panini pegou os direitos, eu decidi que eu ia colecionar, ou pelo menos a novel. Eu acho que a HQ eu não vou pegar, mas a novel eu quero. E quando eu vi que ia sair o anime na Crunchyroll, eu decidi, vou assistir, vamos ver qual é que é. Já saíram 2 episódios de Solo e, bom, são bem introdutórios, né, gente? Eles ainda não definiram o que é Solo Leveling. Então, por isso até ele tá no meu terceiro lugar, porque, cara, muito interessante um ponto ali, eu consigo ver que ele é promissor. Tem a questão do clichê ali, de que o protagonista provavelmente... Porque o protagonista é o mais fraco dos guerreiros, e provavelmente agora, a partir do terceiro, ele vai se tornar alguém super poderoso, e eu tô curioso. E isso é bem esperado, tá, gente? Não tem nada de inovador nisso. Mas é aquele tipo de clichê que, cara, quando ele é bem feito, ele realmente me pega, sabe? É aquele shonenzinho de porrada, de lutinha que, cara, eu gosto disso. E Solo Leveling me mostrou que ele tem um potencial muito interessante para esse tipo de história, sabe? Os 2 primeiros episódios foram muito introdutórios. Eles basicamente não contaram nada além de nos situar sobre o mundo, né? Eles nos explicaram o que está acontecendo no mundo, quem são esses guerreiros com poderes, qual é a situação do protagonista, mas contar mesmo a história vai ser só a partir agora do 3, então eu estou bem ansioso de como vai ser o episódio da semana. E eu tô com a sensação de que eu acho que ele vai ser um anime longo, né, gente? Eu não vi nada sobre qual vai ser o tamanho, mas pelo jeito que ele só contou em 2 episódios, eu acho que ele vai se estender por um tempo. Mas gostei bastante, me deixou ainda mais com vontade de comprar a novel quando a Panini lançar.
E, putz, que bom que agora a gente finalmente vai ver Solo Leveling completo no Brasil. Segundo lugar, e agora o nosso shoujo da lista, e isso deixa vocês já sabendo que em primeiro lugar tá o BL. E eu vou dizer para vocês, isso me surpreendeu muito. Mas vamos começar pelo shoujo que está em segundo lugar e que me deixou tão triste que isso está anunciado no Brasil pela New Pop. E, cara, inacreditável como que as outras editoras deixaram a New Pop pegar isso. Eu estou falando de A Scene of Affection, ou no nome japonês, Yubizaki Tohenhen. E, putz, esse shoujo aí, que coisinha deliciosa, eu não conhecia. E eu fiz um post lá no Twitter falando, gente, vou começar a assistir anime, me recomendem os principais. E alguém comentou esse aí, eu não lembro quem foi, desculpa se eu não estou lembrando. Mas que recomendação boa, tá? Então, se foi você que me recomendou, saiba que eu adorei o anime. E esse eu tô até assistindo com a minha namorada. A gente acorda de manhã, vai tomar o café no domingo e bota o anime pra rodar. É aquele shoujo romântico, melosinho, sabe, gente? Aqui a gente vai acompanhar a história da Yuki. Ela é surda e ela tá na faculdade. E aí ela meio que se apaixona por um veterano ali dela, que é interessante, né? Ele é um cara que ele é do mundo, ele vive viajando, ele fala 3 idiomas, ele tem tatuagens, ele é completamente o oposto do que a Yuki está acostumada. E esse choque de cultura dos dois é muito interessante, ela querendo conhecer o mundo e ele sendo um cara que conhece o mundo, querendo conhecer o mundinho dela. Putz, bem interessante. Eu gosto desse tipo de obra também, vocês sabem, e para vocês terem uma noção do quanto eu gostei dessa obra, é que eu vou dar uma chance pro mangá, mesmo ele sendo da New Pop. Mas eu preciso ler essa obra. Por mais que eu vá continuar assistindo o anime, eu preciso ler depois pra ver se é tão bom ou se o anime deu uma enfeitada a mais. Esse mangá ainda está em publicação no Japão, ele está com 10 volumes em andamento. Como eu falei, é da New Pop aqui no Brasil. A editora não falou mais nada da obra, tá ali na lista infinita de anúncios e a gente fica esperando. E é triste, é New Pop, né, gente? E nenhum vídeo de animes eu consigo ficar sem reclamar de New Pop. Incrível isso. Bom, acho que eu não tenho muito mais para falar, né? Já foram 2 episódios que já nos situaram muito bem sobre os personagens, sobre as situações, sobre os sentimentos que cada um tem. Já tem ali o personagem que a gente odeia, que é o cara babaca. Não tem como não gostar do casal de protagonistas e tem uma sintonia muito boa entre eles. Shoujo é bom de assistir um animezinho shoujo assim, sabe? Café da manhã do domingo, botar ali o anime pra rodar, é divertido, é bem legal. E pra fechar, o primeiro lugar é um BL. E me surpreendeu muito, gente. Eu não ia assistir esse anime, tá? Porque eu já falei pra vocês, eu tive algumas experiências ali com BL que uns me conquistaram, outros não me conquistaram. E eu resolvi dar uma chance para esse porque ele está em publicação no Brasil. Então, como eu não vou comprar o mangá, né, mesmo estando em primeiro lugar na minha lista aqui, mesmo eu tendo gostado do anime, o anime ter me divertido, eu não vou colecionar o mangá, tá? Até porque é um mangá longo, ele tem 13 volumes, está em andamento ainda no Japão. Eu tô falando de Cherry Magic. E, cara, como eu ri nesse primeiro episódio. Ele só teve um episódio lançado até agora. E, cara, eu não dava nada pra esse anime, tá, gente? Não dava. Aí, também, logo depois de ter assistido Yubizaki, eu fui botar ele, então minha namorada assistiu comigo. E, cara, como a gente ria desse primeiro episódio. Nossa, a gente gargalhava. Nesse mangá, nesse anime, né, a gente vai acompanhar a história do... Putz, esqueci o nome do guri. Mas
ele tá ali com 30 anos, ainda é virgem, nunca teve um relacionamento com ninguém, nem com homens, nem com mulheres, nunca teve relacionamento nenhum, né? E por ter chegado aos 30 anos virgem, ele acaba adquirindo um poder, que é o de ler os pensamentos das pessoas em quem ele encosta. E nessa aí ele acaba, sem querer, descobrindo que um colega de trabalho dele é apaixonado por ele. Só que, gente, quando a gente fala que ele é apaixonado, o cara é extremamente apaixonado, do tipo que surta só dele estarem perto. É muito engraçado quando a gente começa a ver os pensamentos do outro. Cara, porque o outro, ele é aquele cara modelo, sabe? Todo mundo, as garotas babam por ele, os chefes... os chefes é quem puxam o saco dele, porque ele é um cara bem apessoado, tá sempre com o terno bem arrumadinho. E aí quando a gente vê os pensamentos dele, parece uma garotinha adolescente de 12 anos. Cara, é muito engraçado, é divertido demais. Eu acho que foi desses animes, desses 6 aqui, o que o primeiro episódio realmente me divertiu demais. E eu não dava nada pra ele, sabe, gente? Eu não ia assistir. Eu peguei pra assistir justamente porque assim, eu queria fechar ali 6 obras, eu vi que esse tava saindo no Brasil e aí eu resolvi assistir. Mas, putz, que bom que eu assisti, porque esse primeiro episódio foi muito bom. Então, nesse primeiro vídeo, Cherry Magic tá em primeiro lugar na minha lista. Vamos ver se ele vai se manter. Na verdade, quem tava em primeiro era o Yubizaki. O segundo episódio meio que deu uma freada na obra e aí fez com que Cherry Magic roubasse o primeiro lugar. Mas eu acredito que vai ficar pelo menos durante toda essa temporada, eu acho que vai ficar uma briga ali nesse G3 entre Solo Leveling, o Yubizaki e o Cherry Magic, tá? Eu acho que esses 3 vão ficar roubando a minha atenção. Mas claro, né, gente? Esse primeiro vídeo é só minhas opiniões sobre o primeiro e o segundo episódio dessas obras, né? Metade da lista foi só sobre o primeiro episódio. Então a gente ainda vai ter aí toda uma temporada, né? Pelo menos 3 meses de vários episódios. Acredito que a maioria deles vai ficar ali pelo 12, 13 episódios. Mas eu vou deixar o convite para vocês, né? Me acompanhem nessa pequena jornada aí, nesse novo quadro que está começando. Como eu falei, uma vez por mês a gente vai fazer vídeo. Eu vou sempre avisando quando for ter o vídeo das obras. E se vocês tiverem um tempinho, assistam esses 6 animes comigo. Vão botando aí na listinha de vocês, vão assistindo os episódios. E quando eu for gravar o vídeo, a gente trocar uma ideia, ver como é que a minha visão dos animes está rolando, se bate um pouco com a de vocês. Bom, gente, por hoje é isso. Esse é o Comentando Animes, novo quadro do Itadakimasu. E eu espero que vocês gostem. Pelo menos eu tô me divertindo um pouco. Eu fazia tempo que eu não parava para assistir anime, então... Putz, deu um negocinho legal parar um pouco na frente da TV para ver anime de novo. E comentem. Vocês estão assistindo algum desses animes? Vocês vão tentar me acompanhar e assistir todos eles? Tem algum outro anime dessa temporada que vocês estão acompanhando e que eu não tô pegando? E pro resto do ano, quais são outros animes que vocês acham que vale a pena a gente ficar de olho quando saírem? Obviamente hoje eu vou falar de Dandadan e Bluebird, eu acho que é o nome, que são 2 que eu já tô bem curioso para quando lançarem. Mas isso é coisa mais lá pra frente, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Comentar sempre é bem-vindo, eu adoro trocar ideia com vocês. E por hoje é isso. Na quinta a gente volta. Eu ainda não tenho certeza de qual vai ser a obra, eu tô dividido. Mas eu acho que a gente vai falar sobre o final de Hell's Paradise. Voltem aqui na quinta para confirmar se é isso mesmo. Até lá, pessoal.